Então vamos lá, gente, vamos resolver essa questão 4 aqui da lista. A questão 4 ela fala o que pra gente? Ache o vetor u tal que o módulo de u é raiz de 2. A medida em graus do ângulo entre o vetor u e o vetor v, 1 menos 1, 0, seja 45 graus. E u é perpendicular a esse vetor aqui, ó, 1, 1, 0. Para começar a fazer essa questão, o que eu faria? Eu diria que o u é do tipo x, y, z. E a gente vai descobrir, no caso, o x e o y e o z, certo? O que a gente pode tirar primeiro aqui para nossa solução? É que a medida em graus do ângulo entre u e v é 45. A gente pode lembrar do produto vetorial. Produto vetorial não, produto escalar. U escalar v é igual a módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do ângulo θ. O u é o que? X, y, z. Escalar. O vetor v é 1, menos 1, 0. Qual é o módulo de u? O módulo de u é a raiz do x ao quadrado. Não, na verdade ele deu o módulo de u. Ah, sim, o módulo de u aqui, ó, raiz de 2. Tá vendo aqui, ó? O módulo de u já é raiz de 2. O módulo de u é raiz de 2. E o módulo de v? O módulo de v seria, no caso, a raiz de 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vezes o cosseno de 45 graus, que é o ângulo feito entre o vetor u e o vetor v. Aqui agora vai ficar assim, ó, x de u vezes o x de v, que vai dar x, vezes 1, mais o y vezes menos 1, mais o z vezes 0. Aqui, ó, vai dar 1 mais 1, que é 2. Então vai ser raiz de 2 também. Então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou marcar aqui para diferenciar. Assim, pronto. Agora vocês vão perceber o seguinte. O z está multiplicando por 0. Então aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar x menos y é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. E esse 2 aqui em cima, ele vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Aí vai sobrar só o raiz de 2 aqui em cima. Apenas o raiz de 2. E a gente guarda essa informação, para ver se a gente vai usar depois. O que a gente pode tirar agora dessa resolução aqui? Essa informação a gente pode usar. Que o vetor u é perpendicular ao vetor 1, 1, 0. Então a gente pode escrever que u escalar esse vetor aqui, ó, 1, 1, 0, é igual a 0. Por quê? Porque aqui seria o módulo de u vezes o módulo desse vetor, que é 1, 1, 0, vezes o cosseno de 90 graus, já que eles são perpendicular. E o cosseno de 90 é 0. Então vai ficar x, y, z vezes 1, 1, 0 é igual a 0. Disso aqui, vou colocar de verde para dar uma diferenciada. Disso aqui, o que a gente pode tirar? Rapidinho. Disso aqui a gente pode tirar o seguinte. X vezes 1 mais y vezes 1 mais z vezes 0 é igual a 0. Aqui, ó, vai para casa do chapéu. E a gente tira que x mais y é igual a 0. X mais y é igual a 0. E o que a gente tem aqui embaixo? Que o x menos y é igual a raiz de 2. Então a gente tem um sisteminha. X mais y igual a 0 e x menos y igual a raiz de 2. Como é que a gente resolve?
Bom, esse tipo de sistema aqui é simples de resolver. Você pode somar as duas equações. Nós somando aqui, ó, somando aqui embaixo, vou colocar isso aqui para fora. Somando aqui embaixo, nós teríamos o seguinte: x mais x, 2x, y menos y, mais 0, é igual a 0 mais raiz de 2, a raiz de 2. Então, o x é igual, 2x é igual a raiz de 2, e x é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora, esse valor de x que você descobriu aqui, você pode pegar e substituir em qualquer uma dessas outras duas equações que a gente tem. Vamos substituir nessa primeira aqui, ó. O x é raiz de 2 sobre 2, mais y é igual a 0. Então, esse valor você pode passar lá para o outro lado negativo. E vai ficar como? Y é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente já descobriu o y. A gente já descobriu o x. Agora falta descobrir o z. Agora, para descobrir o z, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar para o módulo desse vetor. A questão nos fala que o módulo de u ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O módulo de u que a questão nos deu é raiz de 2. Então aqui vai ficar a raiz de 2 elevado ao quadrado é igual... Qual é o x? O x que a gente achou, raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado mais o y menos raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado mais z ao quadrado. Agora a gente só tem aqui como incógnita apenas o z. Vamos resolver então. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado é 2. É igual, raiz de 2 ao quadrado é 2 e 2 ao quadrado é 4. Mais, esse sinal de negativo aqui não vai fazer diferença, porque está elevado ao quadrado. Então vai ficar igual o x ao quadrado, 2 sobre 4, mais z ao quadrado. Aqui, a gente tem uma soma de frações com denominador igual. A gente repete o denominador, que é 4, e a gente soma o numerador, 2 mais 2, 4. Igual a 2 mais z ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então vai ficar 2 é igual a 1 mais z ao quadrado. Z é igual a mais ou menos 1. Por quê? Passa para lá subtraindo, z ao quadrado é igual a 1. Então z pode ser 1 ou z pode ser 1 menos 1. Então, a gente vai ter dois vetores. Por quê? Um vetor, o vetor u, ele pode ser o x aqui, só tem um valor para x, que é raiz de 2 sobre 2. Só existe um valor para y, que é menos raiz de 2 sobre 2. Mas o z, ele pode ser 1, ou o z pode ser menos 1. Aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é igual a 1. O 2, vamos colocar o 1 e o 2. Então, essas aqui são as nossas duas possíveis respostas para o vetor u, de tal forma que satisfaça as condições desse problema, tá bom? Na próxima questão, eu vou resolver a questão 6.